astronautas, viajantes dessa nave chamada Vida, 100 mil despertos e despertas, sejam todos muito bem-vindos ao Café com a Madama, a sua bruxa favorita aqui do YouTube. Gente, eu acabei de ler um comentário incrível que eu recebi de uma seguidora. E hoje no nosso Café com a Madama não vai ser café, eu tô aqui fazendo massa de pão, porque pra mim, né, é muito terapêutico cozinhar. Alguns de vocês já sabem, outros não, que eu já tive restaurante, já tive hamburgueria e já trabalhei muito na vida em pizzaria, em cafés, em lugares de comida. Acho que comida é uma das coisas que une as pessoas desde o início dos tempos, né? Qualquer parte da história que você for olhar sobre a história das pessoas ou o que estava acontecendo, sempre tinha envolvido muita comida, né? E fazer isso aqui que eu tô fazendo agora, de meter a mão na massa mesmo, é muito libertador para mim. Então, enquanto eu vou fazendo meu pãozinho aqui, que é um pãozinho vegano, inclusive, tá? Não vai ovo, não vai leite, não vai nada, é só água, sal, fermento e orégano, que eu gosto muito. Orégano usado como uma medicina espiritual, né? Uma medicina da prosperidade. Eu queria comentar algumas coisas com vocês que ela me trouxe para consciência, né, sobre as coisas que não é falado, porque eu tenho muita coisa para compartilhar, só que muitas vezes eu tenho medo, sabe? É como se a espiritualidade segurasse um pouco a minha língua, embora vocês achem que eu já fale demais. Tem gente aí, né, aquele hater, sei lá quem era, que vinha mandando eu segurar minha língua que eu tava falando demais. A espiritualidade, pelo contrário, acha que eu tô entregando de menos, entende? Olha a cobrança do espiritual em cima de mim. Os meus mentores, eles acham que eu tô entregando de menos, que eu tenho que entregar mais. E aí vem uns haters da vida aí, achando que eu tô falando muito, entendeu? Então é o seguinte, como é que começou a minha história com o Arcanjo Miguel, né? Eu aprendi a oração de Arcanjo Miguel com uma amiga minha que hoje mora em Dublin, mora na Irlanda. E eu conheci ela em Florianópolis e eu conheci ela exatamente no dia do meu aniversário. Eu costumo brincar que ela foi um presente de aniversário. E a gente ia, essa época, né, quando eu conheci ela tava começando a namorar com o meu melhor amigo da época. E a gente tava começando, eu tava entrando numa fase ali de ir pra balada eletrônica, de ir pra rave, de ir pra... Não era rave especificamente, né, porque é mais voltada pro techno, mas era muito after, muita festa eletrônica. E nessas festas a gente tinha muita oportunidade de fazer o quê? Conexão com a natureza, botar o pé no chão, conexão com pessoas, né? Talvez na época eu não visse tanto dessa forma, mas hoje eu percebo que... vou trazer um exemplo, né? Hoje eu percebo o seguinte, eu tô morando há 3 meses nessa cidade nova. Eu fiquei 1 mês na casa da minha avó, que faleceu quando eu vim pra cá, ela faleceu no mesmo dia que eu cheguei. E eu fiquei 1 mês na casa do meu irmão, morando com ele, e agora eu estou há 1 mês e pouquinho, dividindo apartamento com umas meninas. E pra ser sincera com vocês, o único abraço que eu tive nesse tempo todo foi no dia do aniversário do meu irmão. Eu abracei ele pra dar feliz aniversário e eu ainda senti que ele abraçou, mas ele abraçou meio que com medo, ele abraçou meio que com receio. E eu sou uma pessoa muito de contato físico, né? Pra mim, o contato físico ele é uma coisa muito importante. Então eu comecei a perceber que há uns dias atrás eu tava vendo Remember, TBT de foto, essas coisas, e eu só ficava repostando no meu Instagram pessoal foto de abraço, que eu tava abraçando com as pessoas, e aí eram fotos dessas festas, e em todas elas eu tava abraçando alguém. E eu fiquei, gente, o quanto a gente tem perdido o contato humano, né? Enfim, então essa foi uma época muito legal da minha vida, assim, no sentido de que eu usava muitos entorpecentes, não vou negar. Entorpecentes o quê? De balada eletrônica. Eu tomava bala, tomava de vez em quando LSD, comia cogumelo, essas coisas, né, que é normal em rave. Fumava muito cigarro na época, eu fumava uma carteira de cigarro por dia e às vezes bebia também. Mas sempre que eu fazia isso, eu me conectava demais com a natureza. A minha primeira ação sempre era o quê? Tirar o calçado. Sempre ficar descalça, pé no chão, conexão com a terra. A minha essência vinha à tona, começava a abraçar todo mundo, virava amiga de todo mundo, porque na essência a centelha é isso, né? Somos todos um. Quando a gente deixa o ego de lado, a gente vira pessoas muito normais, muito
muito simples, muito aquilo que tá faltando, né? Eu acabei de chegar, tinha ido caminhar com a cachorra, e no caminho indo pra lá foi justamente sobre isso que eu tava pensando, né? O quanto. Eu não sei se fui eu que mudei ou se foram as pessoas que mudaram, porque hoje eu sinto saudade das pessoas estarem aqui conversando, né? Talvez seja por isso que eu tenho um canal no YouTube. Pra mim conversar, porque essa semana eu precisava dialogar, né, elaborar, que a gente fala em psicologia em voz alta, me peguei conversando com o gato e com o cachorro, porque não tem ninguém conversar antes, sabe? Tá todo mundo tão ocupado e também você vai num lugar com as pessoas, né? Eu tenho no meu Instagram pessoal um Reels que eu fiz lá no Rio Guaíba, em Porto Alegre, e eu tava com o celular gravando, eu tava sozinha. E é no Cais Embargadero. Quando eu olhei pra minha volta, tava todo mundo no celular. Ninguém tava vendo o pôr do sol. Tava todo mundo no celular. Inclusive as pessoas que estavam num encontro com parceiros e tal, estavam bebendo e estavam no celular. Então é como se a gente vivesse uma era meio robotizada, né? Onde tá fazendo falta a conversa humana, a companhia humana. Às vezes você tá ali conversando com uma pessoa por WhatsApp e você mora, sei lá, uma quadra dessa pessoa e você passa semanas sem ver uma pessoa. Eu tive um namorado que ele morava lá em Florianópolis, sei lá, 2 quadras da minha casa. E ele era uma pessoa muito ocupada. Eu terminei o relacionamento porque ele era uma pessoa muito ocupada. Ele estava sempre em reunião de trabalho, isso e aquilo, a gente nunca tinha tempo para se ver. Eu pensava, cara, como é que eu vou construir uma família com alguém assim? Que não tem tempo nem pra. Se a gente tá namorando e não tem tempo pra mim, se a gente tiver filho, um dia vai ter tempo pro filho? Não vai. Então, assim, é muito aquilo que eu falo sobre a gente não perder tempo com pessoas que não tem nada a ver com a gente, sabe? Eu sou de fazer trilha, de ir pra natureza, de acampar, de estar sabe, passear com o cachorro, ir pra cachoeira, não tem dia da semana, é qualquer dia. Eu sou do vamos, vamos. Eu tô sentindo falta dessas pessoas na minha vida. É claro que a gente entrou numa fase apocalíptica, né? A gente está num momento assim do planeta bastante difícil. Mas durante a pandemia, a gente também estava num momento bastante difícil. E o que que eu fiz? Foi o momento onde eu mais me conectei com a natureza, foi o momento onde eu mais acordei às 5 da manhã e fui caminhar na praia. Foi o momento onde eu me conectei com um grupo e eu fui fazer todas as trilhas que eu tinha vontade de fazer na ilha. Eu fiz durante a pandemia. Porque se eu ficar com medo, enfiada dentro de casa, né, que é o que eu acredito que eles querem, botar medo nas pessoas, não vai adiantar de nada. A gente tem que pensar em saúde e tem que viver. Mas, voltando ao assunto, o que eu falo pouco aqui no canal é sobre a jornada de chamas gêmeas, jornadas de almas gêmeas e jornada com a espiritualidade em relação ao despertar de consciência à noite escura da alma, porque tudo isso foram coisas que eu vivi, tá? E justamente quando eu estava vivendo esses processos, que eu já estava desperta e eu já estava com o terceiro olho aberto e eu já via muita coisa e já sabia muita coisa, a espiritualidade ela sempre me deixou claro que eu estava despertando um pouco antes, para que no momento que eu viesse para o canal falar, que é esse momento agora que eu estou confiante, que eu estou empoderada, né? Porque a noite escura da alma destruiu minha autoestima. Acabei. Fiquei assim, até a minha cabeça eu raspei. Dei uma de Britney Spears, raspei a cabeça, fiquei doidona. Por que a cabeça, né? Porque o cabelo, ele é a conexão com a espiritualidade. É como se ele fossem as nossas anteninhas. Então a conexão era tão forte que eu queria cortar. Eu fui lá e passei a máquina zero na cabeça. 2 vezes. E aí, o que acontece? Eles me alertaram que um dia chegaria esse momento, né? E esse momento de que eu falaria com as pessoas sobre os processos que eu vivi, eu traria para as pessoas tudo aquilo que os meus guias e que a espiritualidade que esteve do meu lado durante aquele momento me ensinou, me auxiliou. Só que, sabe, eu já vivi tanta coisa depois disso que às vezes eu esqueço, né? Então a espiritualidade, ela traz anjos como essa pessoa aí que fez esse comentário para me relembrar de qual é o propósito do canal, do que a gente deveria falar, como eu posso ser contribuição e que sim, muita coisa do que eu vivi pode ser contribuição. Por quê? Porque é uma coisa que eu falo muito pouco aqui, mas que é importante falar. Que eu também estou em jornada de chama gêmea. Então, a jornada de chama gêmea, ela não tem nada a ver com romance. Ela foi, pelo contrário, extremamente autodestrutiva, né?
É você um espelho, você olhar para você mesmo e ver toda a sombra, todo o lixo. E quando você tem condições como eu tenho de acessar os registros acásticos e acessar, porque uma das partes sempre acaba desenvolvendo pro lado espiritual e a outra fica focada no material, né? Então, como eu sou a parte que desenvolveu pro espiritual, então assim, eu tive a oportunidade de acessar tudo. O meu gênio não acredita em nada. No início eu contava tudo para ele, todos os detalhes, né? E ele chegou na minha vida num momento onde a chegada dele na minha vida já foi um despertar espiritual. Naquela época eu já fazia acesso aos registros acásticos, eu já entendi qual era o propósito dele, eu não entendi de cara, mas eu já sabia que ele tinha importância na minha vida. Por quê? Porque foi em 2019, agosto de 2019, ele chegou na minha vida e eu estava frequentando o centro kardecista nessa época. E o meu mentor já tacou a tela mental da pessoa na minha cara e eu dormia e acordava com aquela tela mental fazendo Ho'oponopono. Ali eu já comecei. Eu dormia e acordava com a cara da pessoa na minha tela mental e eu comecei a fazer Ho'oponopono porque eu sentia que tinha muita coisa para perdoar e muita coisa para limpar. E eu fazia Ho'oponopono dia e noite, eu trabalhava no shopping, trabalhava para uma multinacional. E o tempo que eu ficava 6 horas no trabalho, e as 6 horas que eu tava lá e não tinha cliente para atender, eu tava fazendo Ho'oponopono. E Ho'oponopono, e Ho'oponopono, e Ho'oponopono. Então, assim, vocês acham que o trabalho começou ontem? Começou agora? Não, começou muito antes. Aí é só a parte que eu descobri que essa pessoa tinha alguma relevância, né? E que a gente tinha data marcada para se conhecer, que era em dezembro. Aí o que aconteceu? Até dezembro eu fui acessando coisa, acessando registros, todos os registros que eu acessava, a gente se matava. Todas as vidas que eu acessava, um matava o outro. Todas as vidas sempre acabava em tragédia. E eu, meu Deus do céu. E o tarô, ele já tinha entrado muito fortemente na minha vida também nesse momento. Não como taróloga, mas assistindo outros canais, né? De pessoas importantes aí do YouTube, como a Paula Prado, que me ajudou demais naquela época, a Pollination Tarot e o Woody. O Woody é assim, amo o Woody. E aí, o que aconteceu? Foi que eu não acreditava em nada disso. Eu nem sabia da existência de chama gêmea, de alma gêmea, até porque eu, embora seja terapeuta holística, eu sou uma pessoa muito racional, né? Pela parte que puxa dos répteis ali, eu sou uma pessoa bastante racional. Então, quando o meu racional ele entra em ação, gente, eu levo um tempinho até eu conseguir baixar a energia e trazer o sentimento à tona de novo, porque é os meus gatilhos, né? Toda hora é como se subisse aquela barreira do racional. Meu, de todo mundo, né? Mas eu sou uma pessoa bastante racional, bastante fria, inclusive, vocês queiram acreditar ou não. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a ouvir da mesma forma que eu fui a primeira vez no ayahuasca, eu não sabia, não fazia ideia do que era ayahuasca, eu só ouvi que eu precisava ir, eu fui. Eu comecei a ouvir essa palavra chama gêmea, ela começou a fazer sentido para mim, começou a acontecer coisas mais bizarras. Eu comecei a ter visão remota, eu comecei a acessar coisas que o menino estava fazendo em outro lugar, e eu ficava tipo, meu Deus, como assim? Inclusive, a pior parte, que eu nunca vou me esquecer, foi uma quarta-feira de lua cheia. Nossa, essa eu nunca vou me esquecer. Foi que o menino, que ele era meu amigo, e ele é meu amigo até hoje, tá? A gente nunca teve nada. Ele foi transar com uma pessoa. E no momento que ele tava em cima da pessoa, eu enxerguei através da visão dele. Eu me vi em cima da pessoa, indo, beijando a pessoa, e eu fiquei tipo, puta que pariu, o que tá acontecendo? Que porra é essa? E aí ali começou a disparar os meus gatilhos, entendeu? Comecei a ficar bastante assustada com as coisas que eu tava vendo. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ir a fundo nesses estudos, comecei a ir buscar mais informação. E aí eu comecei a entender qual era o processo, né? Bastante relutante, porque existe muito essa coisa mistificada de que o nosso complemento perfeito, almas gêmeas, chamas gêmeas é o nosso complemento perfeito. Gente, só no mundo da Alice, né? Porque de perfeito não tem nada, é você ver o teu espelho direto de tudo aquilo que você é de melhor e de pior, e ter que lidar com as suas sombras o tempo todo. E às vezes a gente não tá preparado para lidar com as sombras, entendeu? Às vezes a gente não tá preparado para lidar com o nosso melhor, com o nosso pior lado. O nosso melhor lado a gente tá sempre exaltando, né? Ai, sou isso, sou aquilo, sou ótimo. Mas e o nosso pior lado? A gente tá pronto para lidar? Então, quando você tá numa dinâmica dessa, você não tem opção.
porque é espelho direto. Tudo aquilo que você acha que a outra pessoa está fazendo ou dizendo para você, na verdade é tudo sobre você. Porque é uma alma dividida em dois corpos. A dinâmica de chama gêmeas a gente vem de uma mônada cósmica. Essa mônada cósmica são 144 almas. Acaba virando 145 porque uma das 144 é dividida em duas, né? E é quem faz o resgate de todas as outras 144. 143 no caso, né? Então, assim, é você de frente com você mesmo. Muitas poucas estão encarnadas no planeta nesse momento, né? A maioria tá uma parte só aqui, a outra não tá no planeta. E qual é o propósito das chamas gêmeas encarnarem no planeta nesse momento? Não tem nada a ver com amor. É justamente sobre elevação planetária e o compromisso de restauração com o planeta. Então, se você tá numa dinâmica assim, primeira informação que você precisa saber, não tem nada a ver sobre amor, relacionamento amoroso, sexual, afetivo, beijo, abraço, não. É, em primeiro lugar, sobre o teu despertar de consciência, a tua ascensão espiritual, a tua elevação, o teu autoconhecimento, porque é só através do autoconhecimento que você vai poder ascensionar. E quando eu falo de autoconhecimento, é tipo olhar para tudo mesmo, né? Olhar para todo o lixo, olhar para toda a bagagem, olhar para todas as vidas, desde a primeira encarnação na matéria até o momento presente, limpando tudo, desde lá de trás até agora. E não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Então, a noite escura da alma, ela também envolve esse processo. Envolve o processo, é quando o véu da ilusão cai. O véu da ilusão cai, você entendeu o porquê que você tá aqui, que você não é nenhum anjinho alado, né? E que aí precisa fazer o resgate de várias partes suas. E eu recomendo muito para quem pode, né? E tá passando por esse momento, fazer o acompanhamento através da apometria, porque a apometria, ela é uma ferramenta que ela vai te permitir descer nos níveis mais densos, né? Porque quando tu tá passando pela noite escura da alma, é justamente o processo onde você vai nos umbrais resgatar as partes mais densas de você, né? Como se você tivesse fragmentado. Você está aqui em consciência, trabalhando, vivendo, comendo, dormindo, mas existem partes suas que estão presas em outras realidades, em outros lugares. E você precisa começar a ir resgatando todas essas partes, inclusive as memórias de dor em traumas, por exemplo, de vidas passadas, né? Em lugares onde a tua consciência ela sofreu um trauma muito grande e ela ficou aprisionada lá. Então você tem que ir em todos esses lugares, um por um, e fazendo a busca dessas partezinhas suas. É literalmente como se você fosse montando um quebra-cabeça, né? Estamos indo de volta pra casa. É mais ou menos sobre essa música. Mas não é fácil, porque você quer morrer, você não pode. Literalmente. É a pior dor que o ser humano pode sentir, porque é uma dor da alma. Não é uma dor física, né? Uma dor física você vai ali tomar remédio e passa. E uma dor da alma, como é que você faz? Não faz, entendeu? Então, para quem suspeita, e assim, não existe confirmação de chama gêmea. Teve alguns terapeutas que até tentaram, né, nessa jornada aí, alguns que eu conheço, como a Márcia do Eu Sou Meu Sol, ela tentou fazer terapia de atendimento, mas não tem como. São coisas que é só você que sente, é só você e a pessoa que sabe. E muitas vezes uma das partes ainda está inconsciente, é só uma das partes que assume a bagagem, digamos assim. Normalmente é o sagrado feminino, o sagrado masculino ele demora mais porque ele tem que focar primeiro na matéria, né? E aí é um processo longo, gente. Bastante demorado, bastante dolorido. E que é só entre você e a espiritualidade. Ninguém vai te entender. Porque se você tá num processo assim, cara, é 1 em 1 milhão. A gente tem 8 bilhões de pessoas no planeta. É 1 em 1 milhão e olha lá. Entendeu? São muitas poucas pessoas. Só que a maioria delas que realmente estão, elas estão na internet. Pode procurar. Porque a maioria que está vivendo essas dinâmicas, elas têm como missão também, né? Justamente incluindo a missão planetária, ajudar outras pessoas que estão passando pela noite escura da alma e por processos parecidos. Então, se você for para a internet procurar, claro que vai ter muita gente falando que está vivendo situações assim, mas não é real, é fake news. Mas vai ter gente que, como a Márcia do Eu Sou Meu Sol, essa eu tenho certeza que ela realmente está. Tá? Então, ela também joga tarô, se vocês quiserem procurar o canal dela, super recomendo. Ela mora na França, acho. Enfim.
E sobre a espiritualidade, né? Isso é uma coisa que eu precisei ir desconstruindo também, porque assim, eu estava num momento muito perdida, né? Como vocês sabem, eu não tenho uma história legal, eu não tenho uma estrutura familiar, eu não tenho uma base familiar, então nessa época aí, eu fui para Floripa no final de 2014, início de 2000, não, final de 2015, início de 2016. E lá, quando eu cheguei lá, eu já tinha mudado o ciclo, né? Eu já tinha passado pro quarto degrau da consciência, que era a conexão com a Umbanda. Então, ali, todas as pessoas que eu conhecia eram da Umbanda e eu sentia muitas coisas, eu era muito curiosa. Então, eu ia pra internet, eu estudava valendo sobre tudo. Só que eu também não encontrei pessoas muito legais no meu caminho. Por quê? Porque eu também não era uma pessoa legal, né? Eu não posso botar uma máscara aqui e dizer que eu era uma pessoa legal, porque eu não era. Não tinha muita perspectiva de vida, não. Só queria curtir como se não houvesse amanhã. E a primeira experiência que eu tive, né? Eu já falei, eu acho que eu tinha uma moça que ela é mãe de um colega meu que trabalhava num desses lugares comigo, num bar de praia, e ela jogava tarô e ela trabalhava na energia de Arcanjo Miguel, né? Então ali ela já me falou que eu tinha muita proteção, só que eu não. Ela me falou só, né? Ela fazia a limpeza comigo, dizia que era com São Miguel Arcanjo, mas lá na casa dela eu não sentia a presença dele. O que ela me disse foi que era para mim me afastar dos amigos na época porque eles iam me levar para um mau caminho. E de fato, eu tive um período ali que eu me perdi, né? Que eu só queria saber de balada, festa e tudo mais. Mas hoje eu reconheço que esse período ele também foi importante, porque como eu tenho muito planeta em Capricórnio, eu sou uma pessoa que retém muito as minhas emoções, eu enfio tudo para debaixo do tapete, e eu ainda sou assim, eu tô aprendendo a lidar com isso. Pra mim, aquele momento de me soltar, porque eu era muito travada, eu sentia muita raiva, né? Principalmente pelo meu pai ter abandonado a minha mãe, por me sentir rejeitada pelo meu pai e tudo mais. Então eu fui aquela criança, aquela adolescente extremamente revoltada com o pai, rebelde mesmo. E tudo começou muito. Eu sempre fui muito. Como é que fala? Quando a gente é. Ai, eu não lembro a palavra agora. Quando você começa tudo na vida muito cedo, não é prematura. Eu sempre fui muito. Eu não sei, daqui a pouco eu lembro a palavra. Tudo na minha vida começou muito cedo, sabe? Inclusive o meu primeiro relacionamento foi com 14 anos, eu já fui morar com meu namorado. Então eu literalmente casei com 14 anos. E eu experimentei cigarro também com 8 anos de idade, né? Porque é aquilo que eu falo pra vocês, que a sombra, quando você passa dos 7 para 8 anos, a espiritualidade se afasta. Fica só o teu mentor ali, teu anjo da guarda, e aí começa a vir as sombras à tona. Então, com 8 anos de idade, foi o momento que eu comecei a manifestar as minhas sombras já, né? E foi o momento que eu comecei a trazer à tona as questões dos vícios também, né? O cigarro foi um deles, porque com 8 anos eu já fumava escondido. Com 13 anos eu voltei a fumar e eu comecei a fumar maconha também com 13 anos. Fumei até os 18, parei com os 18. Com 18 eu parei e depois, com 21 ali, eu fui parar nessa fase, né, das raves e tal, onde eu tomava muito MDMA, essas coisas. E assim, o que acontecia? O meu terceiro olho, ele abria totalmente nas festas. Então eu via muita coisa. Coisa assim que não tinha como as pessoas dizer que não existia, porque era nítido, sabe? Teve uma festa que eu fui, que era um trance, era numa região assim, fora da cidade, no interior, e eu tava com meu amigo, e de repente eu comecei a sentir muito frio, porque eu ia nas festas e eu sentia muitas essas vibrações negativas. Quando você tá confortável, você tá aberto, você tá quentinho, sabe? Quando é negativo, começa a dar uns calafrio, começa a dar uma sensação ruim, umas sensações estranhas, e você já vai se travando todo, e você já vai se fechando, e isso começou a acontecer comigo no meio da festa, tava tudo ótimo, de repente eu comecei a me travar, comecei a me fechar, e aí começou a chover, e a gente foi pra uma parte que era fechada, e a gente dançando e tal, e essa parte que era fechada era prog, então era e eu olhava pelo vidro e eu via um monte de gente no estacionamento, um monte de gente parada lá, e eu dizia, amigo, Dário,
por que que essas pessoas estão paradas no meio da chuva? Elas nem estão dançando, porque se estivessem dançando no meio da chuva, tudo bem, mas elas estão paradas lá no meio da chuva. E o Dário olhava e dizia, mas Paty, não tem ninguém lá. Eu falava, mas como que... Olha aquelas pessoas, elas estão olhando pra cá, será que elas não tiveram mais ingresso pra entrar? Tem um monte de gente lá fora, por que que eles não entram? E o Dário me dizia, Paty, não tem ninguém lá fora. E aí o que que aconteceu? A festa tava indo pro final, né, era umas 5 e pouco da manhã. O meu amigo que tava de motorista, ele decidiu dormir. Ele era uma pessoa muito protegida, ele era um filho de Xangô, assim, nossa, esse amigo que tava dirigindo, eu tive muitos rolês com ele, assim, que só de fazer uma trilha com ele, alguma coisa assim, a presença de Xangô se manifestava, era surreal. Ele era filho de Xangô. E aí ele decidiu dormir. Ele sentiu uma intuição e falou, gente, desculpa, mas eu tô muito cansado, eu vou dormir, fiquem aí no banco de trás, ou durmam também, a hora que eu acordar a gente vai embora. Eu falei, beleza. E ele se escorou no banco e dormiu. Quando a gente saiu, porque era no interior, né? Quando a gente saiu, tinha 5 acidentes no meio do caminho. E dentro do meu coração eu sentia, eu sabia, era aqueles espíritos. Eles estavam no estacionamento esperando as pessoas saírem da festa. Era como se aquele lugar onde a gente estava, a festa ali, ela estava cheia de mandala, estava cheia de coisa. Então era um lugar protegido, de certa forma, espiritualmente. Porque querendo ou não, mandala é um arquétipo, né? E eles estavam todos no estacionamento. E quando a gente saiu, né, que a gente pegou a estrada principal, tava a polícia, dava um monte de carro, tinha dado 5 acidentes um atrás do outro. Então o que que era aquilo? São espíritos que vêm, que tentam levar a vida das pessoas, são demônios mesmo, você chama do que você quiser falar. Então quando você tem a tua terceira visão aberta, você vê muita coisa assim, e eu comecei a me apavorar. E eu comecei a me apavorar, só que eu continuei não entendendo aquilo, e aí eu continuei indo pro rolê, porque eu tava... Por que acontecia? Eu tava muito ferida. O meu segundo casamento, ele tinha acabado de uma forma muito pesada, né? E desde que eu terminei esse relacionamento, eu não queria saber de mais nada, eu não queria saber de amor, eu não queria saber... Amor? Que amor? Amor não existe. Tava naquela fase assim, tipo, não quero saber de nada, não quero saber de ninguém, vamos dançar até o mundo acabar. E eu só ia pras baladas e eu queria dançar até o mundo acabar. E aí, numa dessas baladas, o que que aconteceu? Eu comecei a sentir essas vibrações de novo, né? Só que eu já tava com essa minha amiga. Eu comecei a sentir essas vibrações de novo e ela me chamou pro banheiro. E ela me disse assim, eu vou te ensinar uma oração. E ela me ensinou São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo, São Miguel, São Miguel. Aonde quer que eu vá, eu sou o seu amor que me protege aqui, eu sou o seu amor que me protege aqui, eu sou o seu amor que me protege aqui. E ela só me falou uma vez. E eu nunca mais esqueci. E ali, e na hora do meio da festa, que tava pesada, essa festa sim, né? Porque numa festa, todo mundo abre o campo, bebe, toma ilícitos, toma um monte de coisa. Então, todo mundo abre o campo energético e abre de uma forma muito irresponsável, né? Por que hoje eu não vou mais em festa? Por que hoje eu não faço mais uso de nada disso? E não recomendo. Porque a gente abre o nosso campo energético em lugares pesadíssimos, em lugares que só tá puro obsessor, pura entidade ali. Para quem acompanha o canal do Saulo, vai entender, né, que no astral são facções, tudo é dominado por facções. Então tem lugares que é menos denso, tem lugares que é mais denso. E você vai para uma festa e você toma uma parada dessa e você abre totalmente o teu campo de uma forma totalmente irresponsável num lugar onde está muito contaminado. Então, eu sentia todas essas vibrações, sempre fui muito sensível. Eu tomava as balas, eu vomitava, então às vezes eu cortava um comprimido em 4 pedaços, e porque toda vez o meu corpo ele já estava conversando comigo, entende? Eu ia lá, porque eu nunca fui de tomar remédio, nunca fui de curtir remédio, mas como eu queria soltar, eu tava, né, querendo soltar tudo, eu ia e tomava, só que o meu corpo rejeitava na hora. E eu sentia essa consciência como se o meu corpo falasse pra mim, eu não quero, isso é porcaria, isso é lixo, eu vomitava tudo. Os meus amigos podem confirmar, né, os meus amigos da época. E eles falavam pra mim que eu desperdiçava droga, porque era botar na minha boca, eu engolia, eu vomitava. Era o meu corpo falando comigo, né, gente? A consciência falando comigo que não, que aquilo ia fazer mal, que aquilo não era pra mim. Mas eu continuava assistindo. E uma das coisas que eu percebo que mais me fez permanecer nesses lugares é que era o que eu falei no vídeo mais cedo, que o meu pai estava no meu campo. Então vocês imaginem, quando o meu pai desencarnou, ele era viciado em cocaína, ele era viciado em crack, ele fumava cigarro, ele bebia
e sabe-se lá o que mais fazia. Acho que teve uma época até que injetava heroína na veia, sei lá. Então, o fato dele estar no meu campo, nesse momento da minha vida, foi o pior momento. Por quê? Porque eu estava tomada por obsessores. Tomada por obsessores. Eu lembro que eu morava na Lagoa da Conceição e eu dividi apartamento com um amigo meu que eu conheci em Santa Maria, que é padre, que mora no Rio de Janeiro. Ele estudou, ele se formou padre no Vaticano, né? Padre, inclusive, de exorcismo, tá? E ele veio pro Brasil, ele é de Maceió, a mãe dele tinha falecido e ele, com o luto dele, ele acabou desistindo de voltar pro Vaticano e ele foi estudar em Santa Maria Direito. E eu acabei conhecendo ele lá em Santa Maria. E aí passou um tempo, eu fui embora para Florianópolis e convidei ele para ir morar comigo. E ele foi, né? Ele largou a faculdade e ele foi começar uma nova vida também em Floripa. Então nessa época a gente dividia apartamento e foi uma época assim que a minha casa era onde não existia barreira. Todos os meus amigos entravam, saíam, deixavam todo o lixo ali, fumava, deixava cigarro, deixava bebida. Então era uma casa que era extremamente contaminada. Hoje é diferente. Hoje ninguém entra no meu quarto. Se eu moro sozinha, eu seleciono as pessoas que entram na minha casa. Naquela época, não. Naquela época era oba-oba, era Lagoa da Conceição, auge do verão, entra e sai de gente, uma bagunça. Dormia 3, 4 numa cama, ia pra balada, ficava virada, ia pra outra festa. Dali já voltava, dormia uns por cima dos outros, já saía de novo pra outra festa. Aquela coisa, né? De jovem. Jovem doido, né? Fora da casinha. Mas enfim. E o que acontecia? Essa época foi uma época que o meu terceiro olho ele mais abria de forma involuntária. Por quê?